Hoje eu vou conversar com a Scarlett Marton, a doutora Scarlett Marton. Já combinei com ela, eu vou tratá-la por Scarlett, ela me deu essa liberdade e eu fico grato, porque o canal Linha de Divisa, ele pauta por uma certa informalidade, de forma a aproximar a academia da sociedade. Eu sou o Deodato, para você que ainda não me conhece, editor do canal, engenheiro civil. Sempre lembro que o canal Linha de Divisa é um espaço opinativo, deixa eu colocar correndo aqui, ó, opinativo, aberto e plural. Deixo aqui o convite para você se inscrever, deixar o seu like, compartilhar. E se você quiser apoiar o canal, nós não temos patrocinadores, você pode comprar produtos de higiene pessoal, perfumes e desodorantes, só clicar na capa lá, vai aparecer uma série de perfumes. Um pequeno percentual vai aqui para apoiar o canal e nos dar condição de permanecer ou multiplicar as lives com os pesquisadores. Nós temos quase 2.000 lives, está se aproximando das 2.000, com pesquisadores da filosofia antiga, do medievo, moderna, contemporânea, astrofísica, astrobiologia, arqueologia, direito, psicologia, em N áreas do conhecimento. Como eu falei, hoje eu vou conversar, vou deixar correndo aqui, ó, com a Scarlett Marton. Ela é muito conhecida no Brasil, mas eu vou fazer uma pequena introdução aqui, ó. Ela transformou os estudos sobre o Nietzsche no Brasil. Antes dos anos 80, os estudos brasileiros sobre Nietzsche eram relativamente dispersos. A Scarlett Marton contribuiu para transformar esse cenário que tínhamos aqui no Brasil ao criar uma comunidade permanente de pesquisa baseada em rigor acadêmico e também através de um diálogo internacional. Ela tem um reconhecimento tanto no Brasil como no mundo inteiro. Um estudo publicado em 2026 na revista Discurso chegou a afirmar que sua obra, da Scarlett, representou um ponto de inflexão nos estudos nietzschianos e que ela consolidou uma, abre aspas, escola brasileira de projeção internacional. Eu vou dividir o meu bate-papo com a Scarlett em 3 blocos. O primeiro bloco, deixar correndo aqui, vai ser sobre o livro Nietzsche e as Mulheres, Figuras, Imagens e Tipos Femininos, de 2022. O bloco 2, vou colocar correndo aqui também. Aí, o bloco 2, Nietzsche, o filósofo da suspeita. E o terceiro, que eu quero dar uma ênfase maior, inclusive, eu tive que alterar, viu, Scarlett? Eu tinha colocado que ele estava para ser impresso e agora já está impresso, né? Nós vamos conversar sobre isso. É o Nietzsche e a obra por fazer, o Zaratustra. Vou conversar bastante. Ela vai percorrer várias capitais do Brasil, lançando o livro, dando noites de autógrafo. Então, eu vou divulgar 2 aqui que já estão definidas. Se ela tiver depois, ao longo do bate-papo, outras datas, ela vai falar com a gente também. Mas, inicialmente, eu vou colocar o folder de divulgação para você anotar. Você que é de Belo Horizonte, você que é de São Paulo, anotar local, data e horário. Ela estará autografando o livro lá. Então, como eu falei, eu vou bater um papo com a Scarlett. Como vai, Scarlett? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem, Deodato. Imenso prazer em estar aqui com todas as pessoas que estão conosco nesse momento ou que virão a estar. Ok, bacana. A senhora chegou a dar uma olhadinha no canal? Sim, excelente. Eu gostaria de cumprimentá-lo, realmente, de forma muito efusiva pela sua iniciativa, porque, como o senhor mesmo disse, é uma iniciativa que procura, dessa maneira mais informal, mais à vontade, de colocar as diferentes pesquisas nas diferentes áreas com a própria sociedade. E esse é um ponto absolutamente fundamental, porque se as pesquisas ficarem restritas à academia, ou aos laboratórios, às universidades, na verdade, nós não estamos fazendo o papel que nos cabe. O papel que nos cabe é o papel de difusão do conhecimento. Bacana.
Antes de conversar, pois Portanto, não? só para concluir, eu convido a todas as pessoas que estão conosco que também entrem em contato com Linha de Divisa. É um canal extraordinário que merece ser seguido e que merece igualmente ser divulgado. Obrigado, Scarlett, pelo apoio ao canal. Por falar nisso, eu vou sugerir que o pessoal siga o seu canal. Essa live será publicada lá também. Fala um pouquinho aí, como é que o pessoal localiza o teu canal? É um canal no YouTube, Scarlett Marton, é isso. E, na verdade, lá eu coloco todas as minhas participações públicas, né? As lives, as conferências, as entrevistas, as palestras, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E isso eu venho fazendo já há algum tempo, justamente porque, como eu disse há pouco, assim me parece que é fundamental essa tarefa de difusão do conhecimento. Porque se nós guardássemos apenas para nós mesmos o conhecimento, ele seria estéril. Legal. Scarlett, antes de começar a conversar, por exemplo, sobre o livro da Nietzsche e as Mulheres, eu queria saber qual foi o momento da sua história de vida em que você teve o primeiro contato com o Nietzsche e o que foi que te despertou esse interesse em passar praticamente uma vida inteira pesquisando a obra dele? É, de fato, uma vida inteira. Foi em 1970, eu estava no segundo ano da graduação de filosofia, lá no Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo. E eu estava frequentando uma disciplina que era História da Filosofia Moderna, alguma coisa assim, e eu deveria fazer um seminário. E eu não sabia muito bem, enfim, que aspectos abordar, que temas, enfim, de que temas eu iria tratar, e foi nesse contexto que eu fui à biblioteca. E na biblioteca, eu digo que a genealogia da moral, em geral eu digo assim, a genealogia da moral me caiu nas mãos. E a partir da leitura deste livro de Nietzsche, foi a partir daí que toda a minha vida, todo o meu percurso foi no sentido de compreender melhor o pensamento de Nietzsche. Por quê? Este livro despertou para mim algo muito importante. Era um livro que suprimia por completo a culpa, que livrava o ser humano do sentimento de culpa. E isto, enfim, naquele momento, nos anos de 1970, na minha própria história, mas eu acho que também naquela época, foi de fundamental importância. Ok. Deixa eu dar um recadinho aqui para o pessoal que está chegando e para o pessoal que vai assistir posteriormente. Nós tivemos muitas inscrições, mas talvez em função do horário, uma sexta-feira à tarde, o pessoal acaba deixando para assistir posteriormente. Mas o pessoal que está assistindo ao vivo aí, ó, vou deixar aqui o convite. Se você está assistindo e não se inscreveu lá pela plataforma Evem, tem o link aí, ó. Está no chat. É só você entrar nesse link e fazer a inscrição, desde que você faça hoje ainda. Aí você vai receber o teu certificado de participação. Nós vamos conversar sobre o primeiro livro. Está aí, ó, correndo aí, ó, Nietzsche e as Mulheres, Figuras, Imagens e Tipos Femininos. Scarlett, a primeira vez que eu tive contato com esse teu livro, você divulgando lá no Facebook, eu fiquei pensando, nossa, quanto anacronismo, mas eu não emito opinião. Por exemplo, quanto anacronismo na pesquisa. Eu, por exemplo, quero conversar com a Scarlett para ela deixar clara essa questão aí. Então, a primeira pergunta, Scarlett, que eu quero fazer para você, qual foi o principal equívoco das leituras tradicionais sobre Nietzsche e as mulheres? Foi justamente de desconsiderar o teor filosófico das reflexões de Nietzsche sobre as mulheres. Os primeiros intérpretes, comentadores, primeiros eu digo a partir da década de 1950, eles afirmavam, eu estou pensando num comentador em particular, que é o Walter Kaufmann, eles afirmavam que as reflexões de Nietzsche sobre as mulheres nada mais eram do que preferências pessoais, enfim, que não tinham nenhum teor filosófico. E a partir daí me veio a ideia que talvez não fosse assim.
que essas reflexões não tinham um lugar marginal na obra de Nietzsche. Elas faziam parte integrante da obra, parte integrante da filosofia nietzschiana. E foi a partir daí, então, que eu me debrucei sobre praticamente todos os livros de Nietzsche, todos eles a partir de Humano Demasiado Humano, porque nos primeiríssimos livros dele, Nietzsche não trata das mulheres. Mas a partir de Humano Demasiado Humano, há capítulos, há, enfim, reflexões várias, plurais, no correr dos anos. Então, desde 1878 até 1888, durante esses 10 anos, até 88, quando Nietzsche acabou por interromper a sua atividade intelectual, ele escreveu a respeito. De sorte que, no meu entender, as considerações ou as reflexões de Nietzsche sobre as mulheres fazem parte integrante da sua obra. Ok. Scarlett, tem perguntas que eu acabo incluindo aqui, mas eu peço para não responder, mas faz parte aqui da informalidade do meu canal. Eu li tudo que a senhora escreveu sobre a relação dele com a Luz Salomé, mas hoje nós não vamos entrar nisso, não. Quem sabe numa live futura, tá bom? Eu queria que a senhora falasse, assim, como é que foi possível conciliar a constatação de que o Nietzsche ele apresenta uma imagem bastante tradicional da mulher. Como é que foi possível tratar desse caráter radicalmente inovador da filosofia dele, sendo que ele aborda as mulheres de uma forma bastante tradicional? É que, na verdade, bom, eu queria trazer 2 pontos diferentes. O primeiro deles diz respeito à recepção de Nietzsche no Brasil. Houve várias vagas dessa recepção, várias ondas dessa recepção, desde o início, praticamente, do século XX, mas uma das últimas, a partir dos anos de 1970, Nietzsche chegou ao Brasil como um pensador extemporâneo, como um pensador iconoclasta. Isso através da leitura dos franceses, em particular, Deleuze e Foucault. Era o Nietzsche iconoclasta. Portanto, é este Nietzsche que põe em questão a cultura ocidental, a cultura e a civilização ocidentais. Mas, no que diz respeito ao que Nietzsche pensa das mulheres, a ideia é outra. O que eu quero dizer é que se Nietzsche é um filósofo da cultura, e daí ele vai combater, de fato, todo o pensamento metafísico e toda a religião cristã, porque Nietzsche entende que a cultura ocidental está baseada num tripé, que é o platonismo, o cristianismo e lá atrás ainda o socratismo, ou seja, parte de Sócrates, Platão e o cristianismo, e é este o tripé em que se baseia a cultura ocidental. Nietzsche vai fazer uma crítica radical do que pregaria, no seu entender, essa maneira de pensar, ou seja, um dualismo de mundos, preferir o outro mundo em detrimento deste, preferir a outra vida em prejuízo desta, menosprezar o corpo às custas da alma. Bem, então, ou melhor, ao contrário, privilegiar a alma às custas do corpo. Bem, então, é isto que Nietzsche faz como filósofo da cultura, e daí realmente a sua crítica virulenta a uma determinada maneira de pensar, agir e sentir. Mas, no que diz respeito às mulheres, nós vamos notar em Nietzsche um caráter conservador. E eu diria até que, mais recentemente, nos últimos tempos, aí, eu diria nos últimos 8, 10 anos, acho que nem chega a tanto, esse caráter conservador do pensamento nietzschiano começou a vir à tona. Ele é conservador não só em relação às mulheres, ele é conservador em relação à escravidão, ele é a favor da escravidão, ele é a favor do ócio, etc., da divisão, da segmentação em classes talvez não seja o termo mais apropriado, em castas, etc. Então, na verdade, eu diria que, enquanto filósofo da cultura, Nietzsche é extremamente inovador,
no que diz respeito à maneira de filosofar, mas no que diz respeito às questões sociais, ele é um pensador conservador. Eu acho bem interessante, Scarlett. Assim, o fato da senhora não passar pano para esse lado dele. É? Scarlett, me fala uma coisa. Inclusive, a senhora já tangenciou nessa minha próxima pergunta. Interpretar algumas passagens que hoje costumam ser consideradas misóginas é um claro anacronismo e erro de perspectiva? Então, é isso? Eu gostaria de trazer essa questão, de situar essa questão do ponto de vista metodológico. Uma coisa é nós nos debruçarmos sobre os textos do filósofo e fazermos um trabalho de exegese e tentarmos compreender efetivamente o que ele está nos dizendo. Outra coisa é utilizar uma forma de pensar para refletir sobre outras questões. O meu trabalho é um trabalho de historiadora da filosofia, é um trabalho exegético, é um trabalho de comentadora. No entanto, se nós, nos dias de hoje, nos voltarmos para os feminismos e algumas feministas, estudos feministas, em particular nos Estados Unidos, também na Inglaterra, mas particularmente nos Estados Unidos, são estudos que fazem uso de alguns instrumentos que Nietzsche coloca à disposição para tratar do feminismo. Portanto, não é exatamente um trabalho exegético. É um outro tipo de trabalho. E, nesse caso, Nietzsche dá às feministas um instrumento importante, que é o seguinte: Nietzsche vai fazer um combate incessante ao essencialismo. Isso significa que não existe, no entender dele, essências. Não existe uma natureza humana, assim como não existe uma identidade feminina. E isso permite, evidentemente, trazer à cena diferentes configurações do feminino, o que é uma boa via de trabalho para as feministas. Ô, Scarlett, ele teve contato com o Sartre? Não. Sartre é do século XX, Nietzsche... Ele morreu em 1900, né? Ele morre em 1900, mas ele interrompeu as suas atividades intelectuais quando teve aquele desfecho, né, grave lá em Turim. Enfim, a partir daí não tinha mais ciência do que se passava à sua volta. Então, Nietzsche interrompeu as suas atividades intelectuais em janeiro de 1889. Sobreviveu ainda até o ano 2000, quando morreu em 25 de agosto. A senhora está se referindo ao episódio com o cavalo, né? Exato. Isso começou em Turim, em janeiro de 89, e depois disso ele passou por várias clínicas, etc., e acabou sendo cuidado pela mãe, até que a irmã moveu um processo contra a mãe e assumiu a tutela do filósofo. A irmã dele fez um péssimo trabalho, né? Fez coisas terríveis, de fato. Uhum. Scarlett, em que medida conceitos como vontade de potência, eterno retorno, o amor fati ajudam a compreender as figuras femininas presentes na obra dele? Sim, nós precisamos ver que há, na obra de Nietzsche, na verdade, tanto as figuras femininas humanas, demasiado humanas, aquelas em carne e osso, né? Quanto as figuras femininas imaginárias. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, em Assim Falava Zaratustra, várias personificações femininas de entidades imaginárias. A sabedoria, a vida, a eternidade, são 3 delas. 3 muito importantes nesse livro, em Assim Falava Zaratustra. E, portanto, sobretudo se nós pensarmos em relação à sabedoria e à vida, a vida vai dizer ao protagonista, ao Zaratustra, no que consiste a vontade de potência. A sabedoria vai falar do eterno retorno do mesmo. E a eternidade também vem nessa direção.
Portanto, é no contexto das personificações femininas das entidades imaginárias que nós vamos encontrar com maior clareza esses conceitos. Ok. Eu tenho aqui mais uma última pergunta sobre o livro do Nietzsche e as Mulheres. Depois a gente vai falar sobre o Filósofo da Suspeita. Depois de concluir essa pesquisa, houve alguma interpretação consolidada sobre Nietzsche e as mulheres que a senhora passou a considerar insuficiente ou equivocada? Sim, sem dúvida. Retomando aquilo que nós conversávamos de início, são essas interpretações, esses estudos, que procuram salvar, esse salvar entre aspas, salvar Nietzsche do seu conservadorismo. Na verdade, que não levam em conta o conservadorismo de Nietzsche, na verdade, que entendem que o que Nietzsche fala sobre as mulheres nada mais são do que as suas preferências pessoais, ou então estudos que, isto é o mais grave, fazem recortes na obra de Nietzsche e só utilizam o que lhes interessa mais diretamente. Ok. Sem levar em conta o conjunto, evidentemente. E nós precisamos... É um pensador que, enfim, exige de nós, para compreendermos as suas posições, que levemos em consideração o conjunto da sua obra. Ok. Scarlett, então, assim, um problema sério é o anacronismo e o fato de se pegar textos isolados, além de desconsiderar que ele foi um homem do tempo dele, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Ok, então vamos aí, vamos conversar sobre Nietzsche, o filósofo da suspeita. É o segundo dos 3 últimos livros aí que a gente vai estar conversando sobre. Por que a senhora escolheu caracterizar o Nietzsche como filósofo da suspeita? Porque Nietzsche coloca sob suspeita a nossa maneira de pensar. Por exemplo, nós trabalhamos sempre com uma lógica dualista, bem e mal, verdadeiro e falso, e assim por diante. E Nietzsche vai dizer que não existem oposições, existem nuances e gradações. Portanto, isso provoca, sem sombra de dúvida, uma reflexão. Nos leva a colocar sob suspeita a nossa maneira de pensar. Também a nossa maneira de agir, a nossa maneira de sentir, os valores que norteiam a nossa conduta. Nietzsche dirá, em geral, nós pensamos que uma ação altruísta é uma ação boa. E se o contrário fosse verdade? O que nos leva a colocar sob suspeita a nossa maneira de agir. Então, ele nos convida a pôr sob suspeita a nossa maneira de pensar, agir e sentir. Ou seja, colocar sob suspeita os nossos preconceitos, as nossas crenças, as nossas convicções. Legal. Scarlett, quais são os preconceitos mais persistentes que ainda dificultam uma leitura mais rigorosa do Nietzsche? São vários. Nietzsche é um autor contraditório. Esse é um deles. Então, se é contraditório, nós vamos desmerecer o pensamento dele. Mas será que é contraditório? Uma das características da filosofia nietzschiana consiste justamente no pluralismo e outra no perspectivismo, ou seja, dependendo da perspectiva a partir da qual nós vamos abordar um problema, nós vamos emitir uma afirmação sobre esse problema. Um problema, ele nunca tem uma única face, ele pode ter várias faces plurais, que exige também uma pluralidade de perspectivas. Então, dizer que Nietzsche é um autor contraditório é fazer de novo um recorte arbitrário. Todas as vezes que ele fala sobre o amor, veja só como ele entra em contradição. Isso sem levar em conta o contexto em que essas afirmações foram feitas. Este é um exemplo. Há vários outros, né, como Nietzsche, precursor do nazismo,
Nietzsche poeta, jamais filósofo, foi um poeta, Nietzsche louco, enfim, há muitos. Um pensador que não é sistemático, que não tem um sistema, que diz apenas o que lhe passa pela cabeça em diferentes momentos, etc. Mas a de autor contraditório é um dos preconceitos que vem com maior frequência. E, inclusive, Deodato, se me permite, mais uma palavra aqui sobre o Nietzsche, filósofo da suspeita. Esse é o meu 4º livro de introdução à filosofia nietzschiana. E quando eu decidi escrever esse 4º livro, eu já tinha escrito 3, né? Eu disse, bem, eu quero fazer uma coisa diferente. Eu vou começar pelos preconceitos que se tem em relação a Nietzsche, para, desde dentro, desmontar esses preconceitos e procurar trazer à luz a própria filosofia nietzschiana. Ok. E ele era extremamente vaidoso? Esse é um preconceito também, olhar sobre essa perspectiva da extrema vaidade dele? Megalomaníaco. Quando se lê o Sion, por exemplo, quando se vê os títulos dos capítulos, porque sou tão sábio, porque sou tão esperto, porque escrevo livros tão bons, porque sou um destino, né? realmente se fala da megalomania de Nietzsche, mas eu acho que há uma outra forma de ler o Sion, mais interessante, talvez. Ô, É Scarlett. menos resto do chão, né? Certo, certo. Ô, Scarlett, a suspeita no Nietzsche, ela conduz necessariamente ao niilismo ou ela abre caminho para uma nova forma de criação de valores? Pois é, esse Nietzsche iconoclasta que chegou lá na década de 70, 80 aqui entre nós, né, levou várias pessoas a pensarem que Nietzsche era só um demolidor, era um niilista. Mas, na verdade, desde o meu doutoramento, em 1988, que eu defendia a hipótese de que há em Nietzsche 2 vertentes. Que a obra de Nietzsche é uma obra justamente com 2 vertentes. Uma vertente corrosiva, crítica dos valores vigentes, e uma vertente construtiva de uma nova visão de mundo. Portanto, de uma outra maneira de pensar, agir e sentir. Então, no meu entender, a filosofia de Nietzsche essas 2 vertentes são 2 faces, mas 2 faces da mesma moeda, de uma única e mesma moeda. Uma não pode existir sem a outra. De sorte que pretender que Nietzsche seja um filósofo nihilista, de alguma maneira, é fazer também um recorte na obra dele. Um recorte, enfim, que só privilegia o lado da desconstrução, sem levar em conta o lado da criação. Ok. Ô, Scarlett, como a filosofia da suspeita pode contribuir para a gente compreender os fenômenos que estão acontecendo atualmente, como a desinformação, o dogmatismo ideológico e a polarização? Deodato, é uma excelente pergunta e uma pergunta também que tem um caráter de urgência. Nós precisamos cuidar disso. Precisamos cuidar de perto, né? É que, se nós começarmos a colocar em questão, a colocar sob suspeita a nossa maneira de pensar, agir e sentir, as nossas crenças, as nossas convicções, os nossos preconceitos, nós estamos fortalecendo o nosso espírito crítico. E eu diria que essa é a tarefa de toda a filosofia, não apenas da filosofia de Nietzsche. Deveria ser a tarefa de todo o pensamento filosófico, sempre. Não é? É ler nas entrelinhas, é descobrir as meias-verdades, é entender a artimanhas, é entender os diferentes ardis que nos levam a pensar alguma coisa sem que nós tenhamos ciência de todos os passos que nos levaram a isso. Enfim, é o exercício, numa palavra, é o exercício do espírito crítico. Ok.
A senhora falou que é uma excelente pergunta. Eu estava guardando, para mim, aqui essa era a pergunta de ouro, porque eu falei assim, puxa vida, eu queria que a Scarlett trouxesse para o valor presente essa questão da suspeita em relação a tudo que está acontecendo hoje. Muito obrigado, muito obrigado. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para a gente fechar esse bate-papo sobre o segundo dos 3 livros aí. Se a senhora tivesse que indicar uma única lição, eu fiquei até com receio de fazer essa pergunta e a senhora ia criticar, mas eu vou fazer. Se tivesse que indicar uma única lição desse livro, para um leitor que está começando a estudar Nietzsche, qual seria e por quê? Na verdade, nós poderíamos engatar com a sua questão anterior, não é? Na verdade, eu tenho a impressão que é aceitar a provocação que Nietzsche nos faz. Que provocação é essa? É justamente questionarmos a nós mesmos. Essa é a grande provocação. E ao nos questionarmos a nós mesmos, nós vamos, sem dúvida, procurar o sentido da nossa vida, inclusive enquanto ser social, porque nós pertencemos a uma sociedade. E nossa ação se faz nessa sociedade. Mesmo, me permita agora voltar ao Sartre, que foi uma das minhas paixões na minha juventude, as mãos limpas, né? Não temos as mãos limpas, mesmo que não pensamos, que não queremos nos envolver, já estamos envolvidos. Scarlett, eu costumo falar que eu faço algumas perguntas e peço para não responder. Quando eu perguntei se ele teve contato com o Sartre, foi uma provocação. Eu sei que ele morreu em 1900 e o Sartre foi ali metade do século seguinte. Mas eu fiquei imaginando uma conversa dele com a mulher do Sartre. Com a Simone de Beauvoir. Claro, sem dúvida, que era uma mulher emancipada, porque uma das críticas maiores que Nietzsche faz às mulheres é as mulheres emancipadas. E as mulheres emancipadas que escrevem livros. Várias vezes me perguntaram o que a senhora acha do que Nietzsche fala sobre as mulheres emancipadas que escrevem livros. Bacana. Scarlett, mais uma vez eu quero... Você já viu quando a gente fala assim, em aplauso em cena aberta no teatro? Eu quero fazer aqui, seccionar e agradecer essa sua gentileza. Eu comentei com um amigo que eu tenho lá em Recife, ele tem doutorado em filosofia, doutorado em teologia, doutorado em direito, em N áreas, né? Quando eu falei que eu ia prosear com a Scarlett, ele falou assim, nossa, que legal, que bom. Eu passei a minha vida acadêmica lendo a Scarlett. Olha que bacana. Que bacana. Mande um grande abraço ao seu amigo, que se chama... Olha só, ele ama o Nietzsche, ama a Scarlett, e ele é um Frei Martorelli, Frei Martô. Ele é fantástico. Seria muito legal se um dia ele pudesse conversar com a senhora, viu? Eu iria gostar demais dele. Com certeza. Seria uma grande satisfação, uma grande alegria. Ai, que legal. Eu vou tentar aqui, deixa eu compartilhar a capa. A gente vai entrar no livro que a senhora está lançando, não é? Nietzsche e a obra por fazer, o Zaratustra. Deixa eu ver se eu consigo dividir aqui, compartilhar a capa e a contracapa dele. Está aqui, compartilhar a tela. Tá aí, ó, certinho. Eu vou colocar a gente meio de lado, porque eu quero ler a contracapa antes da gente começar a conversar sobre ele. Deixa eu encher a tela só com ele aqui, ó. Pronto. Vou dar uma lida na contracapa aí. Há mais de 30 anos, a doutora Scarlett Martin, uma das maiores especialistas em Nietzsche do país, se debruça sobre o texto mais controvertido do autor. Deste longo percurso, retomado e interrompido tantas vezes, nasce agora um livro que não se contenta com as leituras já consagradas. Martin propõe uma leitura de conjunto de Assim Falava Zaratustra, obra que a autora considera central e, ao mesmo tempo, singular
corpus nietzschiano. Contra a interpretação dominante, que identifica o eterno retorno ou o além do homem como seu problema filosófico central, ela defende que o verdadeiro eixo do livro é o projeto de transvaloração de todos os valores. Ao longo de 8 capítulos, a autora examina a composição da obra, a figura de Zaratustra e seus discípulos, a linguagem criada por Nietzsche e o desafio, nunca concluído, de uma obra sempre por fazer. Nietzsche e a obra por fazer, Zaratustra, Scarlett Martin. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu voltar com... Aí. Eu vou deixar a capa aqui e a gente vai conversando aqui ao lado aqui da capa do livro. Pessoa que estiver interessada em comprar, Scarlett, encontra onde o livro? Encontra no site da Autêntica, já está há algum tempo em pré-venda e agora, enfim, já publicado, encontra no site da editora, que é a Autêntica, editora Autêntica. Bacana. Eu vou fazer a primeira pergunta e eu vou buscar aqui o folder, o flyer de divulgação da noite de autógrafo que a senhora vai fazer lá em BH, tá bom? Deixa eu fazer a primeira pergunta e enquanto a senhora responde, eu vou trocar a imagem aqui. O que significa exatamente a expressão obra por fazer, obra ou que estava inacabada, não sei, aplicado a Zaratustra? É que, na verdade, quando nós temos em mãos o livro Assim Falava Zaratustra, esse livro não é o livro de Nietzsche. Porque o livro que chegou até nós e que foi consagrado é Assim Falava Zaratustra em 4 partes. Mas Nietzsche nunca deu autorização para que as 4 partes fossem publicadas juntas, como se fosse um único livro. Nietzsche escreveu e publicou uma primeira parte em janeiro de 1883, a segunda parte em julho de 1883, a terceira parte em janeiro de 1884, e aceitou a publicação dessas 3 partes juntas. Mas, depois, não satisfeito com esse livro, Nietzsche deixou de lado e publicou uma 4ª parte com o seu próprio dinheiro, as suas próprias expensas, separada das 3 anteriores. Foi só depois, quando Nietzsche já tinha tido o seu colapso psíquico e que, portanto, estava inteiramente alienado do que se passava à sua volta, que as 4 partes vieram a ser publicadas juntas como se fossem um único livro. Tem mais ainda. Esta 4ª parte, quando Nietzsche publicou as suas expensas, ele publicou apenas 40 exemplares que ele enviou aos amigos mais próximos. E depois ele fez uma tentativa de recuperar esses exemplares. Portanto, Assim Falava Zaratustra em 4 partes é uma obra que chegou até nós, foi consagrada pela posteridade, mas não foi autorizada por Nietzsche. E Assim Falava Zaratustra em 3 partes. Essa obra, esse livro, Nietzsche, num determinado momento, desprezou. Ignorou. Bem, então nós estamos aí diante da questão: que obra é essa? Assim Falava Zaratustra. É uma obra por fazer. E é uma obra por fazer também num outro sentido. Em que medida, e esta agora é a base da minha interpretação, que vocês vão encontrar nesse livro, Nietzsche e a obra por fazer, Zaratustra. Agora estou trazendo a tese que eu defendo nesse livro. No meu entender, o Nietzsche, ao fazer o Assim Falava Zaratustra, ele tinha a intenção, antes de mais nada, de promover, de efetivar a transvaloração de todos os valores. E a pergunta que fica é: ele conseguiu ou não conseguiu?
A resposta vocês encontram no meu livro. Ô, Scarlett, deixa eu interromper um pouquinho. Vou colocar aqui, ó, já está aqui do lado. Hoje é 7, 8, 9, 10. É quarta-feira? Terça ou quarta-feira, dia 13? É quinta-feira. Quinta-feira, 18 horas. Ó, eu morei em BH muitos anos atrás. Pessoal de BH fica na Savassi, ó, a livraria Quixote. Fica na Savassi. É um ponto que todo mundo conhece em Belo Horizonte. 18 horas vai ter uma noite de autógrafo, não é isso? É isso. Mas eu gostaria, Deodato, se me permitir, trazer uma palavra a respeito. Como a gente pode notar pela imagem, talvez, é uma caixa. Deixa eu ampliar a imagem aqui. Pois não. Pronto. É uma caixa, na verdade, com 2 livros. É uma caixa com 2 livros. Nessa caixa, e a gente vê isto no título ali, nós temos Assim Falava Zaratustra, que é o livro do próprio Nietzsche. Na tradução desse jovem que está aí ao meu lado, que é o Fernando de Barros, que foi me orientando, é um rapaz muito competente em termos de línguas, conhece várias línguas, muito competente no alemão. E eu acabei fazendo também o prefácio da tradução que ele fez e fiz a revisão técnica. Eu acompanhei durante praticamente 2 anos essa tradução. Então, nós temos a tradução do Fernando e nós temos o meu próprio livro, os 2 juntos nessa caixa. O Fernando vai estar lá também, né? Vai estar lá também, claro. Bacana, muito legal. Ok, eu vou colocar a próxima pergunta e vou trocar a capa aqui para a gente falar da noite de autógrafos em São Paulo. Scarlett, muitos leitores consideram Assim Falou Zaratustra um texto quase inacessível. Qual é, na sua opinião, a maior dificuldade de leitura desse livro? É interessante porque, assim como existem aqueles que consideram o livro inacessível, existem aqueles que entendem que é o primeiro livro de Nietzsche, a partir do qual se deve começar a ler. Zaratustra atrai muitíssimo a atenção dos jovens, em particular, mas não só, a atenção dos leitores de Nietzsche. Há muitos que começam pelo Zaratustra. Eu acredito que a dificuldade em ler Zaratustra, antes de mais nada, é a precipitação. É um livro que não dá para a gente ler numa tirada só. Isso realmente não. Nós precisamos ir passo a passo, com muita calma, nenhuma pressa, para poder captar as ideias de Nietzsche presentes no livro. Então, este é o primeiro ponto. E, na verdade, se há alguma dificuldade, eu diria que é um livro que tem um estilo duplamente específico. É um estilo muito diferente dos livros de filosofia em geral, e é um estilo também muito diferente dos outros livros de Nietzsche. Ele é único, ele é singular. E entrar em contato com Zaratustra é entrar em contato com uma nova linguagem filosófica, uma outra maneira de falar filosofia. Ok. Então, vamos destacar aí dia, horário e local da noite de autógrafos em São Paulo. Dia 27/8, também uma quinta-feira, 18 horas, na Martins Fontes, aí na Paulista 509, na Bela Vista. É isso, né? Na Paulista, enfim, é de muito fácil acesso, porque fica em frente à boca de metrô, em frente do metrô Brigadeiro. Okay. Fica na Paulista, esquina com a Avenida Brigadeiro, enfim, e Fernando e eu estaremos lá. É relativamente perto do MASP, né? É perto do MASP. Eu diria que a Livraria Martins Fontes, eu até vou comentar aqui algo muito pessoal, eu moro muito perto da Livraria Martins Fontes. Quando eu desço do metrô na Brigadeiro, se eu tenho de me deslocar para algum lugar, eu desço nessa estação,
Eu entro numa galeria, a livraria fica na galeria, e a livraria ocupa vários espaços nessa galeria. Então, você tem a impressão de entrar no meio de um universo de livros. É maravilhoso, é uma livraria, é a mais importante de São Paulo nesse momento, enfim, é uma livraria muitíssimo bem cuidada e de fácil acesso, como eu acabei de dizer. Ô, Scarlett, eu não sei se você anda, se a senhora anda de metrô, mas a senhora morando aí no bairro que a senhora me falou, acho que a senhora só tem que trocar de linha, de uma linha para outra, na Ana Rosa para sair aí. Eu estou enganado? Eu acho que a senhora não anda de metrô, né? Claro que eu ando de metrô. Acabei de dizer que quando eu saio da estação de metrô, porque eu tenho de ir para algum lugar, Uhum. enfim, eu entro na galeria, que é, que é a livraria, onde está a livraria Martins Fontes. Mas, na verdade, o bairro Paraíso, ele começa aqui na Brigadeiro e ele vai lá para diante. Ele vai lá para diante. Então, eu moro no Paraíso. Eu acho fantástico dizer que eu moro no Paraíso. Bacana, muito bacana. Scarlett, depois de décadas e mais décadas aí estudando Nietzsche, o que a senhora descobriu de novo no Zaratustra durante a preparação desse livro? Bem, eu tenho a impressão de que foi algo muito interessante, que era uma hipótese que eu tinha, mas que foi se consolidando ao longo do trabalho, né? Foi um trabalho que eu comecei, na verdade, lá atrás. Eu comecei logo depois do meu doutoramento. Eu terminei o doutoramento em 1988 e em 89 eu reuni alguns estudantes e nós começamos a ler juntos o Zaratustra. Isso durou 4 anos e meio. Lemos linha por linha, enfim, lemos várias outras coisas ao mesmo tempo, consultamos a Bíblia de Lutero, sabendo que Nietzsche tinha passado por lá, lemos muito Goethe, lemos os românticos alemães, enfim, e daí por diante. Depois eu dei várias palestras, escrevi vários artigos, dei cursos, tanto na graduação quanto na pós-graduação sobre o Zaratustra, até que em, em 2024, agora, não é? Eu passei 1 ano, 13 meses, na verdade, fechada dentro de uma biblioteca, a Biblioteca Nacional de França, lá em Paris, trabalhando no Zaratustra. E foi daí que veio o livro. Daí surgiu o livro. Desculpa interromper a senhora, Pode falar. eu acompanhei essa viagem da senhora pelo Facebook, a senhora postava as coisas, mostrava a biblioteca, e eu acompanhei tudo. Isso. Foi muito interessante. 13 meses fechada na biblioteca, trabalhando no Zaratustra. Foi ótimo, porque tive acesso a uma quantidade enorme de coisas que eu não teria de outra forma, né? Inclusive, quem é essa personagem, Zaratustra, esse protagonista, da onde vem isso? Então, eu fui trabalhar lá com os textos da antiga Pérsia, enfim, onde havia a figura do Zoroastro e tudo mais. Bem, mas voltando à sua questão, há algo no Zaratustra muito interessante, que a gente vê logo no início, já no início, já no início. É uma passagem muito pequenininha, no prefácio, na primeira página. A gente abre o Zaratustra, primeira página. Zaratustra ficou 10 anos na sua caverna, na sua montanha, com os seus animais, a águia, a serpente, e então ele decide voltar ao convívio dos homens. E ele sai da caverna e ele se dirige ao sol. E diz: eu tenho de descer como o próprio sol para o submundo. E o que é interessante aí são essas duas palavras, gleich dir, igual a ti. Portanto, o percurso de Zaratustra no livro é um percurso cósmico. Nietzsche
através da sua personagem, do Zaratustra, pretende ser o porta-voz do mundo. Isto foi algo muito contundente que apareceu para mim. Que legal. O que isso significa, sem dúvida, vocês poderão descobrir no meu livro. Nossa, que legal. Depois de décadas e décadas, não? Foi muito tempo, desde 89. Ô, Scarlett, como o Zaratustra ele dialoga com os conceitos fundamentais do Nietzsche, né? Como o além do homem, o eterno retorno e a transvaloração dos valores? Então, na primeira parte de Assim Falava Zaratustra, o protagonista aparece como o anunciador do além do homem. Na segunda parte, enfim, essa situação vai se alterando. Ele ainda fala no além do homem, mas ele passa a falar mais, ele passa a dar algumas deixas do eterno retorno. Na terceira parte, ele se converte no mestre do eterno retorno do mesmo. E é também na terceira parte em que vai estar muito presente a ideia de amor fati, de amor ao destino. Mas aqui precisamos prestar atenção, porque esse destino não tem nada a ver com algo que está além do homem, que escapa ao ser humano. Não tem nada a ver com os desígnios divinos, não tem nada a ver com o caráter fatalista, com o fatalismo. Esse destino ele é produzido pelo próprio ser humano, através da maneira pela qual ele se coloca no mundo, digamos assim, para ir mais rápido ao ponto. Então, o amor fati é um ponto central da transvaloração de todos os valores. É aceitar tudo aquilo que nos advém, tanto o que há de mais alegre e exuberante, quanto o que existe de mais terrível e enfim, e temível, mais terrível, enfim, aceitar tudo o que advém, aceitar amorosamente o que advém. Ô, Scarlett, e o eterno retorno? Então, o eterno retorno é um elemento dessa transvaloração de todos os valores. O que é o eterno retorno? O eterno retorno é o eterno retorno, no meu entender, do mesmo, não existe eterno retorno do diferente, como o próprio Deleuze tentou mostrar, é o eterno retorno do mesmo. Então, Deodato, esta situação que estamos vivendo aqui e agora, hoje, no dia... Que dia é hoje? Hoje 7 de agosto. 7 de agosto de 2026, ela há de se repetir um número infinito de vezes e ela já ocorreu um número infinito de vezes. Portanto, só nos resta aceitá-la tal como ela é. E essa situação é muito fácil de aceitar, porque ela me traz uma grande alegria. Mas há outras que não são tão fáceis e que deveriam ser aceitas da mesma maneira. Legal, legal. Scarlett, suponhamos que o Nietzsche aparecesse na Savassi, em Belo Horizonte. Se ele pudesse assistir à publicação deste novo livro, que aspecto de sua interpretação a senhora acredita que mais despertaria interesse nele? Ou talvez até surpresa? Eu tenho a impressão de que enfim, que é a ideia de que Nietzsche, na verdade, ele faz uma grande desconstrução da noção de sujeito, do sujeito moderno. Não existe, no entender de Nietzsche, um sujeito que seja uno, indivisível, permanente, estável, fixo. Não, nós somos uma pluralidade. Uma pluralidade de impulsos, uma pluralidade de configurações, etc.
não existe um sujeito único e indivisível. E o procedimento de Nietzsche com o seu Zaratustra foi justamente abandonar a ideia do sujeito moderno, esse que eu tentei descrever agora, para caminhar para a ideia que é expressa pelo próprio Nietzsche, a ideia de que ele é o último discípulo do filósofo Dioniso. E o que significa ser um discípulo do filósofo Dioniso? Dioniso é um deus grego, né? Nós sabemos. É claro que Nietzsche está usando o nome de Dioniso, mas ele não está pensando necessariamente na divindade grega. Ele está, enfim, ressignificando essa divindade grega. E quem é essa divindade grega? O Dioniso, há vários Dionisos, né? Mas eu tenho a impressão de que Nietzsche, está interessado no Dioniso Zagreus, que é o Dioniso que ele é dilacerado pelos titãs e que ele renasce desse dilaceramento. Então, Nietzsche, Nietzsche, discípulo do filósofo Dioniso, é este Nietzsche que entende que não existe um único sujeito, que existe, sim, uma pluralidade de configurações fisiopsicológicas, nós somos isso, e que nós somos muito mais um palco do que um lugar, um locus. Nós somos o palco onde os diferentes impulsos, as diferentes forças que nos constituem aparecem. Então, na verdade, eu tenho a impressão de que enfatizar esse aspecto da filosofia nietzschiana talvez pudesse atrair a atenção do próprio Nietzsche, levando em conta que o indivíduo Nietzsche levou às últimas consequências a dissolução do sujeito, tanto que ocorreu o seu colapso psíquico em Turim. Scarlett, a senhora já sabe as outras datas de noites de autógrafo? Estão fáceis aí para a senhora falar ou está difícil? Não, eu acho que não está tão difícil, porque, na verdade, eu queria aproveitar para dizer que eu fundei em 1996, lá no Departamento de Filosofia da USP, um grupo de estudos Nietzsche. Grupo de estudos Nietzsche, que nós temos vários canais, nós temos um site, nós temos um canal no YouTube também, nós temos uma revista que continua sendo publicada, coleção de livros, nós organizamos vários eventos, e entre esses eventos todos, quer dizer, há um muito interessante, que são as tendências da atual pesquisa, em que dialogamos com pesquisadores estrangeiros, já houve uma edição com os franceses, com os italianos, com os espanhóis, com os norte-americanos, bom, daí por diante, e nós temos os encontros Nietzsche. E agora nós estamos organizando, enfim, já terminamos de organizar, o 55º Encontros Nietzsche. Então, ou seja, é um grupo de pesquisa que existe desde 1996, que está completando, portanto, 30 anos, sem solução de continuidade, sem ruptura. Todos os anos, encontros Nietzsche, publicações, revista, etc. É um grupo muito ativo. E eu estou muito feliz porque a primeira geração do GEM está com 60 anos, né? São os meus alunos, não sou eu. Estou com mais que isso. E agora nós temos novas gerações, 2 outras gerações, já integradas no grupo, já participando ativamente do grupo. Portanto, há
chances de que o GEM continue a existir, o que me dá uma imensa alegria. E para festejar os 30 anos de existência do GEM, durante 2 semanas serão organizados encontros Nietzsche em 5 cidades. São as cidades, não são todos os polos do GEM no país, porque nós temos polos no exterior também, na Itália e na França, não são todos os polos, mas são os polos que, neste momento, tinham condições de, enfim, de serem mais ativos na organização durante essas 2 semanas dos encontros Nietzsche. Nós vamos receber convidados estrangeiros, o Emmanuel Solansky da França, a Catarina Gretz da Alemanha, eles virão trabalhar aqui conosco, e nós vamos começar com os encontros Nietzsche nos dias 21, 22 e 23 de setembro, na USP, onde haverá lá o lançamento dos nossos livros, não só dos meus livros, mas também dos livros de outros integrantes do GEM. Depois, nos dias 24 e 25, nós seguimos para o Rio de Janeiro. Na Unirio, teremos os encontros Nietzsche e o lançamento dos livros. Depois, passado o fim de semana, no dia 28, estaremos na Universidade Nacional de Brasília, na UNB, e teremos um lançamento na Livraria Circulares, lá em Brasília. Daí seguimos para o Recife, 29 e 30, a Universidade Federal de Pernambuco, com um lançamento na Livraria Vozes, ali do lado da universidade. E, por fim, no Paraná, na UniOeste, no campus de Toledo, nós vamos ter o último evento que faz parte dessas 2 semanas em que estaremos festejando os 30 anos de existência do GEM. Bacana. Scarlett, você assim, tem carta branca para passar o meu WhatsApp, tá lá no e-mail, o meu e-mail para todo e qualquer integrante do GEM que queira prosear comigo no canal Linha de Divisa sobre suas pesquisas, seus livros. Pode divulgar, falar que eu tenho um interesse e que as portas estão totalmente abertas, tá bom? Tá bom, farei isso, pode deixar. Eu costumo reservar... Me agradeço muito. Tá bom, eu que agradeço a gentileza, a disponibilidade. Eu costumo reservar os minutos finais para as considerações últimas de quem bate o papo comigo. Então, depois que a senhora tecer as considerações finais, eu vou pedir para a senhora ficar mais um minutinho depois que eu encerrar, porque eu preciso passar uma orientação de ordem técnica para a senhora, tá bom? As considerações finais? Deodato, só me resta agradecer muitíssimo por essa oportunidade que o senhor me deu de falar do meu trabalho, da minha pesquisa. Eu sou realmente muito, muito grata. Sou muito grata também à sua simpatia, à sua cordialidade, a esse seu jeito mineiro, né? De receber os seus convidados, de colocá-los à vontade. Queria agradecer muito por essa maravilhosa tarde que eu tive a oportunidade de passar aqui ao seu lado. Agradeço igualmente a todas as pessoas que estiveram conosco ou que virão a estar conosco. Enfim, e desejo que saibamos todos ou que possamos aprender a aceitar tudo o que nos advém com muito amor. Bacana, Scarlett. Olha, eu confesso, eu não a conhecia pessoalmente, né, assim, de bater papo, e eu confesso que para mim foi uma grata surpresa, sabe? Para um mineiro, essa gentileza, essa humildade, foi extremamente prazeroso para mim também. Eu vou encerrar, vou pedir, repetindo, que a senhora fique mais um minutinho comigo, tá bom? Deixa eu ver, parece que tem uma pergunta aqui. Ah, não, é só um comentário aqui, ó, não sei se... Dois comentários. O Adriano, obrigado, Adriano. E o White
Gabi ou Gabe, sei lá, excelentíssimos, que aula rica e maravilhosa. Bacana, né? Então tá bom, eu vou encerrar. E, Scarlett, já fica o convite aqui, se a senhora quiser conversar. Eu queria muito conversar com a senhora, não precisa responder aqui no ar, sobre a relação do Nietzsche e a Luz Salomé com a senhora. Eu li os livros dela, eu li os prefácios, matéria que a senhora publicou na Folha, e se a senhora quiser uma hora bater papo sobre a Luz Salomé, eu gostaria muito, mas não precisa responder no ar. A senhora depois me fala aí, tá bom? Então tá jóia. Um abraço a todos que nos assistiram e os que vão nos assistir posteriormente.